Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos começando mais um Roundtable Classics, nosso quadro do Roundtable Forever, onde comentamos o lançamento, não, diabo, clássicos da música pesada e não tão pesada assim, sejam clássicos, álbuns que nós consideramos importantes. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente do ABC, região de Santo André, muitíssimo bem acompanhado, meu brother Raoni. E aí, Raoni? Salve Banger, salve Ian e Max. Isso daí, cara, hoje a gente vai vir aí com um clássico da música grooveada, nem tão dançante, mas extremamente drogada. Eita, pra danar! Vamos pra danar, senhor Leonardo. Tudo bem, Léo? Maravilha, meus queridos amigos, tomando uma aguinha aqui para não acabar com o gogó, né, cara? A cerveja já tá no freezer, pronto para gravar um disco clássico, maravilhoso esse disco, cara. Eu adoro. E, pô, sempre é bom falar de música boa, de qualidade, quando o disco é bom e vamos que vamos. Exatamente. Eu acho que hoje, se não me falha a memória, a gente vai. Esse a gente volta na história hoje, hein? Talvez até então, né? Um dos álbuns mais antigos que nós estamos gravando, dentro do Classics, pelo menos, né? Tirando o Roundtable Forever. E hoje o groove vai comer solto aqui, meus amigos. Vamos lá, vou passar a bola para o senhor Raoni anunciar o que nós vamos, que vamos comentar hoje de clássico aqui, Raoni. Pois bem, cara, isso daqui é uma instituição do funk, a Mothership Connection, como ficou conhecida, né? Estamos falando do Funkadelic, mais precisamente, né, cara, como ficou conhecido hoje em dia, o Parliament Funkadelic ou apenas P-Funk. Cara, a gente precisa começar a falando em relação ao Funkadelic, né, do George Clinton. Esse cara é um gênio, tá ligado? Obviamente muito reconhecido nos Estados Unidos pela galera que gosta do funk, que gosta de disco, entre outros estilos relacionados à própria R&B, né? Aqui no Brasil ele não é muito lembrado, que é uma pena, mas ele seria pra gente lá fora, né? Ele seria tipo um Tim Maia, cara. Talvez até um pouco mais. E aí essa história aqui é bem longa, eu vou tentar resumir, né? O George Clinton, ele sempre foi um cara meio multi-instrumentista, né? Mas a vida é difícil, principalmente para um negro nascido ali na época de 40, né? Criado na época de 50, e ele já tinha um grupo ali chamado The Parliament. Como ele tinha uma barbearia e ele era sócio da barbearia, né? Era um dos donos. Ele tinha mais condições de estar investindo tempo, né? Para fazer viagens e gravações. E durante a década de 70, de 60, era muito comum que ele fizesse essas viagens para ir até a Motown, né? Ele gravava algumas coisas para os caras, mostrava alguns sons da banda dele, voltava e ia fazendo isso, até que eles lançaram um single, se não me engano, em 1967, chamado I Wanna Testify, né? Já tinha toda aquela pecha de um R&B um pouco mais, como que a gente poderia dizer, um pouco mais chapado, né? Já que ele era um adepto gigantesco do LSD, então ele já puxava de toda uma série de influências. Porém, essa gravadora a qual o The Parliament estavam vinculados, ela decretou falência. E nessa falência ela foi comprada por uma gravadora maior, e essa gravadora ficou com o direito do nome, The Parliament. E aí o George Clinton, tipo, porra, ele não ia parar, né, a vida dele por conta do nome, por mais que ele tenha ficado pé da vida com isso. Então, enquanto ele corria em relação a esse nome, ele monta com já essa trupe que ele tinha, o Funkadelic. E já na década de 70, ele consegue recuperar o nome Funkadelic,
desculpa, o nome The Parliaments, mas aí ele tira o S do final, ficando só Parliament. E ele segue com as duas bandas de maneira conjunta. Eram duas bandas com os mesmos músicos. Literalmente era uma trupe que ele ia formando, né? Em relação a isso. Cara, primeiro disco do Funkadelic, sensacional. Seguido do Open Your Mind and the Rest e Follow, que já mostrava toda uma nuance do que viria, do que seria, né, o Funkadelic nesse sentido, um funkzão mais bruto, mais distorcido, com muita influência do rock dos anos 60, né, com influências de R&B, entre outras coisas, enquanto o The Parliament ele ia para um lado um pouco mais chapado da coisa, né? Mas não que as duas bandas não fossem. Cara, em 71 ele chega com The Maggot Brain, né? Ou Maggot Brain. Maggot Brain era o apelido do Ed Hazel, cara. E esse é um cara que eu vou acabar falando, tendo uma parte específica aqui para comentar sobre ele. Cara, primeiramente, né? Não tem como não falar sobre a faixa título. Não tem como não falar sobre Maggot Brain. Essa música ela é meio mitológica, né? É um apelido do Ed Hazel, que nem eu já falei, o pessoal chamava ele de Maggot Brain. E aqui, cara, o George Clinton ele mostra que ele era tipo um produtor, um fudido, um cara visionário. Porque ele já tinha essa música idealizada na cabeça dele, né? Tinha já toda essa parte instrumental, faltava o solo de guitarra, a ideia já era ser um som instrumental. E aí, numa durante uma conversa com Ed Reis, regada a LSD pra caralho, né? E tava ali rolando já a base do que seria a Maggot Brain, né? Com os outros instrumentos gravados. O George Clinton chega pro Ed Hazel e fala assim, cara, faz um solo como se a sua mãe tivesse morrido. Esse solo é dedicado à sua mãe. Esse solo é toda a sua verdade, a sua transformação, é você se transformando em um ser maior. E aí o Ed Hazel, naquela brisa suprema de ácido, né? Entra no estúdio e faz aquele arregaço na guitarra, um arregaço de 10 minutos. Que, cara, o George Clinton era um cara tão sagaz que ele foi mixar o disco e na mixagem ele abaixou o volume da banda inteira só para soar a guitarra, porque a guitarra ali era o destaque maior. O Ed Hazel, cara, é um cara assombroso, porque infelizmente ele é meio esquecido como guitarrista e ele é considerado por pessoas muito próximas, inclusive até pela sobrinha do Jimi Hendrix, a continuação direta do cara, tá ligado? Do próprio Hendrix. A linguagem dele, o feeling dele, a maneira como ele faz as coisas é espetacular, cara. E até difícil de dizer, né, porque ele acabou se tornando um cara um tanto esquecido na história da música como um todo, porque ele tocava demais, cara. Era um cara muito sentimental, ao mesmo tempo técnico, um cara que explorava o instrumento como ninguém, né? Pô, cara, mas o disco, ele, assim, vai muito além, saca? E ele vai tratando sobre temáticas da época mesmo, temáticas de racismo, que era um negócio que, por exemplo, o Marvin Gaye tratava, mas talvez não com a mesma força, com a mesma sagacidade do Funkadelic, né? Você tem aí You and Your Folks, Me and My Folks, que deixava bem separado do tipo, ser racista, então vai pra lá que se você chegar com a gente vai te arrebentar, tá ligado? Os caras tinham toda essa pecha. A segunda música, mano, Can You Get It to Dead, já mostra uma aliança com uma banda da própria época, que era o Sly and the Family Stone, né? Onde você tinha o Larry Graham fazendo os vocais mais graves e o Sly fazendo os vocais
mais agudos e tal, e aqui eles conseguem fazer isso daí também, né? Dar essa brincada com os vocais, um funkzão bem na cara mesmo, cara. Não tem como não falar do Billy Bass Nelson, né? Que toca demais nessa, não apenas nessa faixa, mas nesse play, tá ligado? E, porra, cara, você tem algumas outras músicas, Back in Your Minds é muito legal. Pra mim, ela tem uma vibe meio. A própria música tem uma vibe meio bêbada, tá ligado? Você voltando pra casa bêbado e ela fazendo os barulhinhos meio estranhos, tá ligado? É uma faixa extremamente divertida. E finalizando aqui com Wars of Armageddon, cara. Essa música tem dois destaques. Uma é o Benny Worrell, que é o tecladista, é a música dele, da mesma maneira que a Maggot Brain é a música do Ed Hazel, e o Dick Fullwood, mano, que é o baterista. Cara, o que esse maluco, o que esse Dick Fullwood toca nesse disco é tão absurdo que o Miles Davis escolhe o cara para vir tocar com ele na década de 70. Só isso, tá ligado? Era absurdo o que esse cara tocou no disco, a disposição, o vigor, né, do que ele colocou dentro do Maggot Brain. E, cara, é, é muito louco pensar isso, né? Era uma banda que, que era um coletivo negro, era um coletivo de pretos, era uma banda que tinha 50 integrantes. Os caras, eles cuidavam da questão da estética, da questão teatral, de teatralidade, né? Da questão de roupa, então a vestimenta era algo muito importante. Foi o e além disso eles absorviam, né? A gente tem uma cultura de isso daí não é ruim, saca? Mas a gente tem uma cultura de enxergar, por exemplo, o rock no geral, né? Ah, você tem bandas que pegaram músicas, pegaram reggae e trouxeram para o mundo do rock, né? The Police, Bad Brains, você tem o funk ali com Red Hot, com Grand Funk Railroad, isso daí acontece com folk, com tantos outros estilos. Mas os outros estilos também incorporam isso daí, né? O Funkadelic é uma das primeiras a pegar influência de Cream, a pegarem influência do Jimi Hendrix, como eu já citei, né, com Ed Hazel, a pegar influências de várias outras bandas, inclusive o Frank Zappa. Essa maneira desse coletivo, totalmente organizado, tá ligado? Com uma música conceitual, com discos conceituais, é, levando a uma formação de uma cultura, literalmente. Era uma cultura preta, né? Cara, isso daí nos anos 70 cara, foi muito transformador, principalmente nos Estados Unidos, mas para quem gosta de um bom groove, né? Para quem gosta de boas levadas e tal, é no mundo inteiro. Para mim é um álbum sensacional. Cara, putz, quando eu vi esse disco a primeira vez, eu lembro de ficar atordoado escutando a Maggot Brain, o resto do disco eu só absorvia, né? Mas, putz, cara, que disco maravilhoso, para mim um clássico dentro do funk, da música mundial também, né? Por mais que a gente veja alguns pincelamentos, mas assim, o Parliament, para a época, né? O Parliament Funkadelic, o P-Funk, ele virou até estilo, né? A galera chama esse funk mais vigoroso, esse funk mais lisérgico, mais voltado para as guitarras e tal, de P-Funk Style. Então, assim, não tem como eu não colocar aqui com carimbo máximo de clássico, cara. É muito influente, é gigantesco esse disco. Maravilha, legal, Raoni. Bom, vamos lá. Deixa eu comentar aqui um pouquinho, então. Bom, para mim vai ser muito breve, tá ligado? O meu comentário, mano, eu já tinha comentado com vocês, saca? Eu não. Vamos simplificar assim, depois eu comento um pouco sobre o álbum, tá? Eu não tenho como considerar esse álbum como um clássico, primeiro, porque eu não conhecia, e o segundo, que é o mais importante, assim, né? O mais crucial, é porque, puta, não é meu estilo, velho. Não é exatamente minha vibe de música, a gente já chegou a comentar algumas, teve outros álbuns já que apareceram no Round Table Forever, num estilo mais ou menos próximo, que eu já tinha comentado antes, né? Uh,
Mas eu gostei do álbum. Mesmo não tendo conhecido, tá ligado? O mais importante, velho, o que tinha que acontecer foi o que aconteceu. Eu achei ele super interessante, foi muito bacana ter escutado o Raoni comentando agora, né? Porque deu para esclarecer um pouco e eu poder entender um pouco mais, mano, dentro da vibe de processo e todo o contexto que se tem da música em si. Principalmente porque eu não tinha entendido muito bem como que o álbum começa, velho, com esse solo de guitarra gigante, e depois ele meio que muda, né? Ele acaba caindo para um outro esquema, tá ligado? Tipo, nossa, não era exatamente, tipo, essa abertura com a Michael T. Brain não era exatamente o que eu estava esperando de um álbum de funk. Enfim, foram várias coisas assim dentro do álbum que chamaram a atenção, tá ligado? Que eu achei bem bacana, velho. Principalmente a parte de trabalho vocal, essa vibe de variação, que tem uma linha vocal, às vezes uma mais grave, tá ligado? Uma outra que encorpa e faz um negócio diferente. Tinha me remetido a alguma coisa que eu não sabia o que que era, até o Raoni chegar e comentar agora. Pô, Frank Zappa, né, caralho? É verdade, velho. Só que feito isso de uma outra forma, com aquele tipo de som um pouco mais encorpado, tá ligado? Que se pega do funk, que eu achei bem interessante. O destaque realmente para mim, velho, foi esse próprio solo de guitarra, velho, feito no início, que, ó, tocou, velho. Eu escutei o álbum acho que umas 3, 4 vezes aqui, mano, e eu, caralho, velho. Realmente, não era uma coisa que eu tava esperando no álbum assim. Mas enfim, amigos, é isso, tá ligado? Realmente não tenho muito o que comentar. Talvez seja um álbum que ele vá crescer conforme o tempo for passando, ou conforme eu tiver com mais idade, tá ligado? Vai ser uma coisa que vai estar um pouco mais aberto na minha cabeça. Mas assim, eu teria esse álbum em vinil. Teria ele na minha coleção fácil, tá ligado? Vai por mim que você vai escutar esse disco bastante. Talvez 42. Talvez 43, por que não? Tá ligado? Mas eu gostei sim, velho. Foi uma bela recomendação. Só como por não ser meu estilo, eu realmente não tenho como colocar ele no meu hall de clássicos, velho. Fico assim ainda pelo lado positivo, é isso aí. Leonardo, por favor, velho. Cara, Maggot Brain do Funkadelic. Primeiro que, assim, é um disco que eu já conhecia há muito tempo. Eu tenho uma memória afetiva com Parliament Funkadelic e George Clinton desde a infância. Então, só para comentar uma coisa que até o Raoni comentou, cara, o George Clinton, o Parliament Funkadelic tem sim um reconhecimento no Brasil, principalmente da galera black, da galera do rap, sim, cara. E no final, depois eu vou te mencionar uma coisa muito interessante que eu não sei nem se você sabe o que aconteceu. Mas, falando da banda, existe um reconhecimento tão grande quanto James Brown, quanto Marvin Gaye, mas é nichado, cara. E talvez a gente não participe tanto dessa galera. Então a gente não consegue identificar os ouvintes de George Clinton, Parliament Funkadelic no Brasil, porque a gente não anda com essa galera. Mas eu te asseguro que tem muita gente, cara. E eu sempre ouvi desde criança. O Maggot Brain, nem tanto. Eu ouvia mais as coisas do Parliament Funkadelic e do George Clinton mais adiante, para o final dos anos 70, começo dos anos 80, que era a época que os meus pais eram adolescentes, e eles ouviam esse tipo de música no baile. Então era mais dos discos posteriores que eu ouvia. Mas eu sempre conheci o trabalho do Parliament Funkadelic e do George Clinton. Eu fui ouvir esse álbum já inteiro, né, mais para frente, quando eu era mais velho. E me impressionou, cara, sempre me impressionou muito no Funkadelic a quantidade de experimentalismo e psicodelia que existe na banda, que é o que o Raoni falou, isso faz o diferencial deles para com os outros artistas do estilo, Earth, Wind and Fire, enfim, Marvin Gaye, James Brown, eles se diferenciavam justamente pela quantidade de rock e de psicodelia que tinham dentro desse som. E, cara, que é primoroso, primoroso. São tantos os estilos que tem dentro desse disco e dos discos do Parliament Funkadelic, são tantos, que a gente vai classificar tudo isso que o Raoni falou, velho. Soul, R&B, rock, psicodelia, funk, groove. Tem aquela coisa do Zappa, velho, que eu acho que são bandas que caminham juntos até o final dos anos 80, até o começo dos anos 80 ali. Se você ouvir a discografia do Funkadelic Parliament nos anos 70, você vai observar essa identificação, essa coisa do engajamento que o Parliament Funkadelic tinha, ao mesmo tempo que tinha aquela coisa,
ao mesmo tempo que era pegava de frente, como o Raoni falou, mas tinha aquela coisa do despojado e do sarcástico que o Zappa também tinha, a gente vê na War of Armageddon, porque é uma música que tem, porra, um despertador cuco, ela tem uma desentiria no meio dela, se você ouvir com fone, tem um momento que tem uma desentiria no meio da música, não sei se vocês prestaram atenção nisso, literalmente um som de caganeira no meio da música, tá ligado? É sensacional, os caras incluíam também isso. E a diversidade musical desse disco é enorme. Eu acho que ela é maior, inclusive, que dos discos posteriores, apesar deles serem tão bons quanto. Só que o Parliament Funkadelic também tem essa coisa de ir mudando o som. Então, se você chega no final dos anos 70, tem uma coisa maior de disco, claro, tem uma coisa maior de eletrônico e de sintetizador, de samplear coisas. E a influência deles é absurda. Porque o Raoni está falando da estética, essa estética, cara, veio depois, dentro do estilo, veio o África Bambata com Soul Sonic Force também, nesse mesmo estilo. Se a gente falar, velho, querendo ou não, Daft Punk, cara, não ia ter Daft Punk se não tivesse essa estética do Parliament Funkadelic, a estética do George Clinton. Quem acompanha a carreira do George Clinton sabe muito bem que ele influenciou Jamiroquai com aquele chapéu estranho, Daft Punk com aqueles capacetes, você entendeu? Isso veio muito do George Clinton também. E esse disco traz tudo isso, cara. E para mim ele é um clássico absurdo da música, cara. É uma referência enorme. Não existe, acho que um artista... com certeza foi um dos artistas mais sampleados posteriormente pelo rap, foi o Parliament Funkadelic. Aliás, o George Clinton, como produtor, ele também influenciou muita gente, ele pôs a mão em muita coisa de rap nos anos 80. E não só de rap, né, velho? Porque, afinal, o segundo álbum do Red Hot Chili Peppers foi gravado na casa do George Clinton, cara. O George Clinton meio que apadrinhou o Red Hot no começo da carreira, porque o primeiro não foi muito bom, o segundo foi produzido por ele e tudo mais. Cara, não tenho nem como destacar a música Maggot Brain, como vocês falaram, do grande guitarrista Ed Hazel, morreu em 92, tá ligado? É extremamente emblemático esse solo, é um absurdo. Então, para mim, é um disco importantíssimo, clássico. E tem uma coisa que eu não sei se o Raoni sabe, velho, porque é o seguinte, foi um dos melhores shows da minha vida, cara. Foi um show do George Clinton, em 2013, na Virada Cultural, no palco Júlio Prestes, 3 da manhã. 3 da manhã. O Marlon com certeza estava, só que eu duvido que ele lembre, cara. Eu e o Denis, a gente estava em êxtase, cara. George Clinton com 72 anos, terninho branco, chapeuzinho, comandando uma big band de 15 pessoas. Tinha até parente dele, acho que neta dele cantando na banda. Ele pulando igual um louco, cantando, velho, com uma puta de uma energia, pedindo cigarrinho de artista pra plateia pondo sabá na mão dele pra ele pitar, velho. Doidão, tá ligado? E eles tocaram a Maggot Brain, velho. E eles tocaram, velho. Homenagearam o Ed Hazel e tocaram, velho. 3 da manhã na Júlio Prestes, lotado, velho. Muita gente, não só da virada cultural, mas muita gente que foi no show do George Clinton vê mesmo, entendeu? Vê mesmo. Vocês vejam as resenhas, cara. Esse show aí, eu tava nessa virada agora que eu lembrei. Só que 3 horas da manhã eu tava vendo o show do Marcos Valle, mano. Porque tava tão caótica essa virada que eu cheguei no Marcos Valle, que era ali na Praça da República, e falei, vou ficar por aqui com os brothers, tá ligado? E a gente ficou lá, putz, mano, que vacilo, hein, mano? Você perdeu, cara, um dos melhores, cara, para mim, da virada cultural e de show, para mim foi um dos melhores shows, cara, foi um absurdo, tá ligado? A gente saiu assim, ó, besta, cara. Então, cara, para mim tá aí, velho, para mim é um grande clássico de um grande artista, importantíssimo, tá ligado? E para mim tem uma influência pessoal e afetiva desde criança, porque eu via muito. É um absurdo, cara, curto demais, cara. Maravilha, meus amigos. Vamos que vamos, então. Mais algum adendo? O adendo que eu faço é que o George Clinton, ele anunciou a aposentadoria, né? Acho que ano passado.
E ele tá fazendo a turnê de despedida. Espero, então, que ele passe aqui no Brasil, tá ligado? E até aproveitando a bola que o mexicano chamou, né? Realmente, quando a gente para para pensar do rock, né? Rock, metal no geral, a gente às vezes fica tipo, pô, mas tal artista, a galera não reconhece tanto e tal. Talvez a impressão que eu tenho do George Clinton não ser tão reconhecido aqui no Brasil seja exatamente por ser um tanto mais nichado, né? Porque é um artista que lá nos Estados Unidos ele tem a repercussão de o Michael Jackson, cara. Ele tem a repercussão de artistas gigantescos, né? Aqui talvez não seja da mesma maneira, como um James Brown, por exemplo, né? Mas com certeza tem um público grande que poderia ser maior, né? O comparativo era com os Estados Unidos nesse sentido. Então, maravilha, meus amigos. Vamos que vamos. Muito obrigado a todos que assistiram até aí. Adiós!